Fórum Liberdade e Democracia, IFL e Mitos e Fatos da Jovem Pan. E uma coisa que chama atenção, o pessoal do IFL são pessoas jovens, né? E nós precisamos também de pessoas jovens no governo. E eu convido ao palco o secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel. Por favor, secretário. Boa tarde. Estou me sentindo Tony Robbins aqui nesse palco aqui. Segundo o Felipe Sabará, meu amigo que estava aí comigo. Primeira vez que eu falo num palco chique assim. Mas eu tô muito feliz de estar aqui. Eu acompanhei o nascimento do Instituto de Formação de Líderes em São Paulo e ver o resultado do trabalho com tantas pessoas qualificadas que foram formadas no Instituto e que hoje ocupam cargos importantes na iniciativa privada, no terceiro setor e no governo, é uma alegria muito grande. E ver o Fórum Liberdade e Democracia cheio de gente bacana, pessoas que pensam o Brasil, é ainda mais legal. Hoje eu estou no maior desafio da minha vida, maior e melhor desafio da minha vida. Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira na iniciativa privada, tive uma passagem pelo terceiro setor e agora estou trabalhando no governo. Trabalhei antes na Prefeitura de São Paulo como secretário de gestão durante a gestão do prefeito João Dória, saí, voltei para a iniciativa privada, depois, atendendo um convite do ministro Paulo Guedes, me juntei à equipe econômica. E posso dizer para vocês que é uma experiência incrível. Recomendo a todos que um dia, se tiverem a oportunidade, trabalhem no governo. É uma oportunidade única de gerar impacto em larga escala, de dar a nossa contribuição e ver o outro lado da moeda. É muito fácil, quando a gente está distante, criticar, mas é muito legal poder participar do outro lado do balcão das mudanças. E acho que a gente vive um momento, como o presidente Jorge falou, histórico. Pela primeira vez, nós temos um presidente da República no Brasil eleito com um mandato popular de transformação do Estado. Nas palavras do presidente Bolsonaro, nós temos que tirar o Estado do cangote das pessoas, das empresas, da sociedade. Isso é único. Nós tivemos 30 anos de social-democracia no Brasil, que teve as suas contribuições, mas que, na minha opinião, o modelo esgotou. E por que esgotou? Hoje, o Brasil ocupa a 109ª posição no índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, ocupa a 150ª posição no índice de liberdade econômica da Fundação Heritage e ocupa a 72ª posição no índice de competitividade global do Fórum Econômico Mundial. Então, em termos globais, o Brasil precisa melhorar muito. Nós temos um ambiente burocrático, um ambiente difícil para se empreender, um ambiente com muita arbitrariedade, muita discricionariedade, que, como resultado disso, o Brasil ocupa hoje a 105ª posição no índice de percepção da corrupção. Não é coincidência. A corrupção é consequência de um ambiente burocrático, de um ambiente discricionário, de um ambiente onde as pessoas, para produzir, para trabalhar, precisam pedir favor para o Estado. E não pode haver distorção maior, inversão maior de valores do que isso. Afinal de contas, o direito ao trabalho é um direito individual, natural e inalienável. Nasce com as pessoas. É a liberdade de trabalhar, de produzir, de gerar valor, de transformar a sociedade. No momento que, para fazer isso, a gente precisa da permissão do Estado, de um burocrata que vai eleger quem pode e quem não pode trabalhar, ou quando pode e não pode trabalhar, é uma inversão muito grande de valores. A democracia, nas palavras de Abraham Lincoln, é o sistema do povo, pelo povo e para o povo. Em algum momento da nossa história, nós invertemos isso. E passou a ser o regime do Estado, pelo Estado e para o Estado. Se você pegar hoje nas 3 esferas de poder, município, Estado e a União, tirando a despesa de previdência, a maior despesa que tem, nos 3 níveis, é despesa com o pessoal, com a própria máquina. Não é com a sociedade. A máquina passou a ser um fim em si mesmo.
o cidadão ficou em segundo lugar. E é essa equação que a gente precisa mudar. Nós precisamos resgatar o protagonismo da sociedade. Devolver o poder que originariamente é da sociedade. O Estado exerce um poder delegado. Ele nasceu, ele surgiu para cumprir uma missão muito clara: facilitar a vida das pessoas. Quando o Estado não facilita a vida das pessoas, não melhora a vida do cidadão, ele não está cumprindo a sua missão. Ele não está cumprindo com o seu princípio democrático. E nós precisamos contestar isso aí. E o mandato popular, que é o instrumento mais forte de uma democracia, é o que dá a diretriz, o norte, para os agentes públicos, para os servidores públicos, é muito claro. É de mudança. A eleição do presidente Bolsonaro foi um mandato de mudança. E não é uma mudança gradual, pequena, um ajuste cosmético. É uma mudança estrutural. Todo governante eleito, quando ele assume o poder, ele tem uma decisão para tomar, como se fosse o filme Matrix, tem duas pílulas, azul e vermelha. De um lado, ele pode optar em fazer mudanças superficiais, mudanças cosméticas. Aquelas mudanças que vai manter no prumo, vai seguir o mesmo direcionamento, uma melhoria operacional, eficiência, um ajuste, pinta os prédios, corta a grama. Ou ele pode tomar outra pílula, que são das mudanças estruturais. É um caminho muito mais difícil, mais demorado, mais complicado. A popularidade tende a cair. Mas, na minha opinião individual, são essas questões que vale a pena ser enfrentadas. São essas mudanças que deixam um legado verdadeiro para a sociedade, que fazem a sociedade ver que valeu a pena eleger uma pessoa com um mandato de mudança, que quando chegou no poder, não negou esse mandato, não virou as costas para a sociedade, não mudou o seu discurso, não optou pelo caminho fácil da continuidade. O ministro Paulo Guedes assumiu com esse desafio. E o presidente Bolsonaro deu autonomia para o ministro Paulo Guedes, para a equipe econômica, trabalhar nessas mudanças estruturais. O Brasil vinha num caminho que era um caminho da servidão, nas palavras de Hayek. Um caminho com mais intervenção, com mais controle estatal, onde os empresários, empreendedores para produzir, passavam mais tempo em Brasília, pedindo favor, subsídio, reserva de mercado, favores, do que efetivamente pensando como eles poderiam prover um serviço de maior qualidade, inovar e criar um produto melhor para a sociedade. Isso é uma inversão de valores. O papel dos empreendedores e dos empresários não é bajular políticos, não é ficar pedindo favor para o Estado. É trabalhar com a sua equipe, botar o seu talento, o seu mérito, a sua capacidade para gerar valor para a sociedade. Quando o Estado não cria as condições para isso, você tem um Estado que atrapalha a sociedade, que atrapalha o desenvolvimento, que inverte os valores. E é nesse caminho que o Brasil estava. Então a mudança é uma mudança estrutural. É uma mudança de modelo. De um caminho da servidão, onde o Estado é o protagonista e a sociedade é refém desse modelo estatal, para o modelo de caminho da prosperidade. O ministro Paulo Guedes fala em todas as suas manifestações. Onde o Estado deixa de ser protagonista. E quem é o verdadeiro protagonista é a sociedade. É o cidadão. É o indivíduo. É o empreendedor. São as pessoas que têm a capacidade de fazer a mudança. Mas não é uma mudança fácil. Toda mudança estrutural tem um custo. E o Brasil está vivendo esse momento. A gente está com mudanças como a nova Previdência,
que é uma mudança muito estrutural, importante, tornar o modelo mais sustentável para que os nossos filhos, netos, não entrem num avião que está caindo. Você tem a mudança na parte tributária, que é uma mudança estrutural importante também, de um novo sistema tributário. O sistema atual é um sistema complexo, é um sistema burro, é um sistema com muita sonegação, baixo resultado, alta complexidade, muita discricionariedade, muito papel. O Brasil é um dos piores lugares do mundo para se pagar impostos. Pô, o Estado atrapalha até na hora de pagar imposto. Pô, não pode ter distorção maior. O Estado tinha que facilitar a vida das pessoas que querem pagar os impostos, que querem cumprir com os seus deveres cívicos. Então, a mudança estrutural é uma reforma importante, vem sendo discutida há anos e que precisa ser enfrentada. Nós não podemos mais empurrar essas mudanças estruturais com a barriga. Terceira mudança importante, Pacto Federativo. Rediscutir a divisão de atribuições, responsabilidades e dos recursos que vão ser divididos nas 3 esferas de governo. Você tem os municípios, você tem os estados, você tem a União. Hoje, a União concentra grande parte desse poder. Aproximadamente 70% de todos os recursos ficam para a União, em torno de 20%, 25% para os estados, em torno de 5%, 10% para municípios. Só que as pessoas vivem nas cidades. É lá onde acontece o dia a dia, onde estão os maiores desafios, onde tem as questões de saneamento, saúde, educação. Mas o poder fica concentrado em Brasília. Então, todo mundo tem que ir para Brasília, com o pires na mão, pedir um favor, pedir um recurso, pedir um repasse, pedir uma transferência. Não deu certo esse modelo. Então, a rediscussão do Pacto Federativo é uma mudança estrutural necessária que precisa ser enfrentada. Quarta mudança estrutural necessária: repensar o tamanho do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem aproximadamente 36% do PIB, fica com o Estado. Se você considerar mais dívida, em torno de 7% do PIB, isso dá um valor muito expressivo. 43% da economia na mão do Estado, que não é um bom gestor, que não tem os melhores indicadores e que não tem um track record, um histórico no Brasil de fazer bem feito. Então, rediscutir o tamanho do Estado é uma mudança estrutural. O Estado tem que saber o que ele vai fazer, mas, acima de tudo, aquilo que ele vai deixar de fazer, que ele não faz bem, que ele tem que reconhecer que não faz bem. E aí as privatizações, as concessões são fundamentais. Com isso, a gente vai reposicionar o Estado, diminuir o Estado, para que ele tenha foco em servir a sociedade. O foco do Estado parece que é mais em se servir da sociedade do que em servir a sociedade. Então é uma mudança estrutural muito importante. A quinta mudança estrutural: aumentar produtividade e competitividade do Brasil. Como eu falei no início, os indicadores do Brasil internacionais de produtividade e competitividade são muito ruins. Um trabalhador brasileiro é aproximadamente 20% de produtividade em relação ao trabalhador americano. Estamos muito atrás. Então, mudar essa matriz e criar um ambiente produtivo e competitivo é uma mudança estrutural. Porque mexe com subsídios cruzados, mexe com reserva de mercado, mexe com uma certa acomodação do Brasil, que vivia uma economia fechada. Então, a sexta mudança estrutural está ligada a isso, que é a abertura de mercado. É o Brasil se integrar às grandes cadeias globais, que países desenvolvidos já fazem parte. É uma mudança estrutural porque vai fazer com que a gente tenha que trabalhar mais e melhor. A gente vai ter que produzir mais e melhor. A gente vai ter que gerar mais valor. A gente vai ter que ser mais inovador. A gente vai ter que pensar como prover um serviço e um produto de maior qualidade.
Não é fácil, dá trabalho competir no mercado global. Tem muita gente boa no mundo, mas não tem outra saída a não ser fazer parte. Com a tecnologia, com a inovação em escala global, ficar de fora não é uma opção. Nós precisamos nos integrar. A sétima mudança estrutural é a transformação do Estado. Nós temos que preparar o Estado brasileiro para esses próximos anos. É um ano com tecnologia, são anos que vão usar Big Data, blockchain, o uso de dados e de evidências para a elaboração de políticas públicas. É um Estado que precisa ser mais dinâmico, mais flexível, mais orientado a resultado e menos orientado a processos. É um Estado que tem que reposicionar o seu foco no cidadão e não na burocracia. É uma mudança estrutural que tem 3 grandes pilares. Um é a transformação digital. Nós estamos desde janeiro fazendo um trabalho muito grande de transformação digital. Já transformamos 320 serviços que eram prestados de maneira presencial para um formato digital. Até o final da gestão vão ser mais de 3.000 serviços que vão estar digitalizados. Isso significa uma economia para o governo de aproximadamente 3,5 bilhões e para a sociedade, com o tempo que o cidadão gasta se deslocando, indo no estabelecimento, indo na repartição pública, fazendo o pedido, entrando na fila, pegando um transporte público, muitas vezes vai no lugar errado ou chega depois do horário do expediente. É uma economia que ultrapassa 3,5 bilhões. Então, um valor muito significativo. Fora o tempo da sociedade, é o tempo que a sociedade vai poder produzir, vai poder ter lazer, vai poder ficar com a sua família e não preso na burocracia brasileira. Primeiro pilar, então, transformação digital. O segundo pilar é a transformação institucional. É rever a estrutura do Estado. O Estado brasileiro, hoje, é uma estrutura grande, inchada, pesada, vários níveis hierárquicos, várias áreas, núcleos, chefias, chefe do chefe do chefe do chefe. Tudo isso atrapalha o fluxo de informação, atrapalha o processamento de pedidos, a geração de ideias, de novos produtos, novos serviços que o Estado presta para a sociedade. Então, simplificar institucionalmente o Estado é uma mudança estrutural importante que faz parte da transformação do Estado. E o terceiro eixo é a parte de pessoal. As pessoas são a base de qualquer organização de alto desempenho. Você tem que ter mecanismos de seleção, de capacitação, de promoção e de reconhecimento que gerem produtividade e qualidade nos serviços prestados. O modelo atual do Brasil não atingiu esses resultados. E como é que a gente pode avaliar isso? Se você faz qualquer pesquisa reputacional no Brasil hoje, sobre o Estado brasileiro, sobre os governos, a reputação é péssima. A sociedade brasileira não acredita no Estado. Não acredita nos governos, nos 3 níveis, prefeitura, estados, municípios. E com razão, não acredita pelos altos níveis de corrupção, pelos altos níveis de burocracia, por falar uma coisa e fazer outra, por não ter esse compromisso com o resultado. Então, repensar e transformar a parte de pessoas é fundamental para a gente poder participar e ter uma gestão pública mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva. Os desafios não são pequenos, são muito grandes. Para isso a gente precisa de gente séria, comprometida, com autonomia para fazer o que precisa ser feito. Mesmo que no curto prazo isso possa ser impopular. E aí a escolha que os líderes públicos, que os agentes públicos e que os governantes têm quando assumem o poder. Eu posso optar pelo caminho mais fácil, da popularidade plena, de fazer as mudanças superficiais, ou aquele caminho mais lento, demorado,
das mudanças estruturais que podem reduzir a minha popularidade, mas certamente vão aumentar a minha credibilidade. E aí vai ser a diferença entre um bom gestor, um bom governante, um bom líder público e aquele que veio para fazer mais do menos. Mais do mesmo é o que a sociedade não quer. Mais do mesmo não é o mandato popular que o presidente Bolsonaro recebeu. É um mandato de mudança, como eu falei, e de mudança estrutural. É uma mudança de modelo. Deixar um pouco de lado o modelo da social-democracia que governou o Brasil nos últimos 30 anos para testar o modelo da liberal-democracia. Modelo baseado em indicadores, baseado em melhores práticas, baseados em dados e evidência. Que não vai reinventar a roda. Vai fazer aquilo que deu certo em outros países e que vai dar certo no Brasil. Vai dar certo porque o compromisso é com o acerto. E no caminho, terão que ser feitos ajustes, correção, aquele ajuste fino que toda mudança estrutural requer. Mas se nós não enfrentarmos isso no início de um governo, certamente não vai ser feito. Por isso, o primeiro ano de uma gestão ele é fundamental. É o ano onde você coloca os seus projetos principais para rodar, os seus desafios principais para serem alcançados, onde você tem que comprar as principais brigas, onde você tem que abrir mão do seu capital político para fazer essas mudanças. Então, debates, como promovido pelo Instituto de Formação de Líderes, são fundamentais, porque, ao fim e ao cabo, nós estamos debatendo visão de mundo, nós estamos debatendo para onde nós queremos ir, quais são os modelos que a gente quer seguir e quais são os princípios e valores que vão orientar a nossa atuação. Dentro do governo federal, comecei na transição em outubro, conheci muita gente boa, muita gente séria, muita gente comprometida. Tecnicamente nós temos as pessoas, nós temos os sistemas, nós temos os recursos. Nós temos o mandato popular, nós temos a liderança, presidente Bolsonaro, ministro Paulo Guedes e outros ministros, Onyx Lorenzoni, Ricardo Salles e outros comprometidos com essas mudanças estruturais. Mas quem quer facilidade, quem quer popularidade, quem quer resultados rápidos, não pode fazer parte dessa mudança. Então a sociedade precisa participar. E aí o presidente Jorge falou, Guilherme também, muito bem. São vocês. Vocês que deram o mandato. Seja quem votou ou quem não votou. Vocês que pagam a conta, os pagadores de impostos. E vocês que vão ser os prejudicados ou os beneficiados por um governo que faz ou não faz as mudanças estruturais. Então, o momento chave, que é o primeiro ano de uma gestão, ele tem que ter a participação da sociedade. Vocês têm que criticar, vocês têm que elogiar, vocês têm que apoiar. E a sociedade brasileira tem feito isso. A mudança da nova Previdência só aconteceu porque a sociedade participou. Nas redes sociais, na rua, quando estava desandando, a sociedade foi lá e deu o recado. A gente quer que as mudanças sejam feitas. A gente entende que a Previdência precisa ser mudada. Isso faz toda a diferença. Nunca o Congresso brasileiro teve um protagonismo tão grande. Isso é importante. Isso faz parte do processo evolutivo das instituições públicas. O Congresso brasileiro não é e não pode ser um mero carimbador de projetos executivos. Ele tem que ter o seu protagonismo, ele tem que participar do debate, ele tem que qualificar os projetos. E é isso que o Congresso tem feito. Outro projeto importante que foi aprovado pelo Congresso foi a MP 881 da Liberdade Econômica, que ela reposiciona a relação entre Estado e cidadão. De uma relação vertical, onde o Estado manda e o cidadão obedece,
por uma relação mais horizontal, onde o Estado não tem mais protagonismo do que a sociedade. Então lá foram colocados na lei o princípio da boa-fé do cidadão, o princípio da intervenção mínima e subsidiária do Estado. O Estado, para intervir na sociedade, ele tem que justificar. Por isso tem que ter uma análise de impacto regulatório. A análise de impacto regulatório existe nos Estados Unidos desde o início da década de 80. Nós estamos 40 anos atrasados. Nada mais do que antes de qualquer intervenção do Estado, ele tem que fazer uma análise técnica de custo-benefício, de alternativas de intervenção para optar por aquela que é melhor para a sociedade e não aquela que é melhor para o burocrata. Então, de novo, é tirar o foco do Estado e botar o foco e a energia em favor da sociedade. A MP da Liberdade Econômica tira e acaba com a exigência de alvarás, permissões, autorizações para qualquer atividade de baixo risco. Já que o direito ao trabalho, a produzir, a gerar valor é um direito inalienável do cidadão, não cabe ao Estado dizer quem pode e quem não pode produzir. O Estado só se justifica se aquela atividade for gerar algum tipo de risco para a sociedade. Caso contrário, nós não temos que ficar pedindo a bênção para o Estado para abrir um pequeno comércio de rua, uma costureira, um sapateiro, uma atividade que não vai gerar nenhum tipo de risco. Então o Estado tem que atuar de forma técnica, de forma previsível e tem que fazer uma matriz de risco, definindo onde ele vai atuar e onde ele não vai atuar. Se tem risco, justifica uma atuação. Se o risco é grande, proporcional ao tamanho do risco. Agora, se não existe risco, deixa a sociedade produzir, deixa a sociedade trabalhar. No momento que a gente precisa pedir para o Estado autorização para produzir, você tem uma inversão de valores brutal. E a Ayn Rand, no seu livro clássico A Revolta de Atlas, mostra uma sociedade que é refém da burocracia. Uma sociedade onde para produzir você tem que pedir favor. Nós precisamos acabar com isso no Brasil. E a MP da Liberdade Econômica, ela realmente busca a liberdade econômica. Ela busca deixar para a sociedade esse poder, que é dela. De produzir, de trabalhar, de qualquer dia e horário, de poder escolher o que vai produzir, tirar esse poder da burocracia, tirar esse poder excessivo, arbitrário, discricionário do Estado. Ela traz também a necessidade dos órgãos públicos fixarem prazos. Pô, é óbvio. Como é que não vai ter prazo? Como é que você vai pedir uma licença e você não sabe quanto tempo vai demorar? Onde aqueles que são do mesmo partido ou são amigos têm um tratamento diferente daqueles que não são. A MP da Liberdade Econômica, ela obriga o Estado a ter um tratamento igual para as pessoas na mesma situação. O Estado não pode ficar discriminando cidadãos na mesma situação. Conceitos praticados em países envolvidos, em países da OCDE, mas que no Brasil, por incrível que pareça, não eram praticados. Não eram porque existia um preconceito contra a sociedade, um excesso de paternalismo, de tutela, de que cabe ao Estado dirigir tudo, intervir em tudo, escolher quem vai ter sucesso e quem não vai ter. Isso é errado, isso é moralmente condenável. Isso gera corrupção, arbitrariedade. E os fatos do Brasil, do mensalão, do petrolão, da Lava Jato, mostram, na prática, os resultados de um Estado interventor, que quer escolher os campeões e os perdedores. O Estado tem que fazer regras impessoais, abstratas, gerais, e não para favorecer A, B ou C. É uma mudança de modelo. É uma mudança estrutural. Mas, novamente, esse é um mandato popular. A sociedade escolheu esse caminho. Nós, agentes públicos, temos que cumprir e executar
o que foi escolhido nas urnas pela sociedade. Nós não podemos mudar o rumo, simplesmente ignorar o que a sociedade escolheu por uma questão ideológica, arbitrária. O desafio do governo é um desafio muito grande, mas a sociedade tem dado apoio total. A sociedade tem participado nas redes sociais, tem participado nas ruas, e isso gera resultados, gera consequências. O Congresso brasileiro está mais qualificado, tem uma geração muito nova que entrou lá para fazer um trabalho sério, que tem discutido os assuntos, tem muita gente boa querendo fazer diferente. Então é importante para quem está do lado de fora acompanhar essas pessoas, ajudar essas pessoas. Todos nós somos protagonistas. Cada um no seu lugar, cada um dentro das suas responsabilidades, dentro das suas atribuições, dentro das suas capacidades. Mas o nosso país e o nosso futuro dependem das nossas ações e das nossas omissões. Então uma escolha que está na mão de cada um de nós. O que a gente quer para o nosso país e como a gente pode contribuir para chegar lá. Mais do que falar, eu queria fazer um convite para vocês participarem, proporem, criticarem, sugerirem, mas não ficarem cruzados, de braços cruzados, ficarem assistindo sem fazer parte. Oportunidades como essa não passam duas vezes. Eu estou no governo porque eu acredito na mudança. Eu acredito que é possível fazer diferente. Eu acredito nas pessoas que estão lá. Acredito no ministro Paulo Guedes, brilhante, genial, tem um plano inteiro na cabeça dele. Que está lá porque ama esse país, porque quer ver o Brasil dar certo. Acredito no presidente Bolsonaro, corajoso, destemido, autêntico, que também não tem medo de fazer as mudanças estruturais. Se a gente, como sociedade, como país, fizer parte, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Eu tenho certeza que as mudanças que a gente está fazendo vão deixar um legado estrutural. A transformação digital, a transformação institucional, a revisão do Pacto Federativo, a reforma tributária, a nova Previdência, são mudanças que em 5, 10, 15, 20 anos vão gerar resultados muito expressivos. Então cabe a todos nós decidir se a gente quer a pílula vermelha ou a pílula azul. Eu escolhi a pílula azul, da mudança estrutural. E convido vocês a fazer parte dessa mudança. Muito obrigado.